E aí, pessoal, bem-vindas à nossa terceira videoaula. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais em como que a gente padroniza e organiza o nosso código. Então, voltando aqui à nossa aula passada, eu vou mostrar, a gente fez esse nosso teste, e se a gente fosse fazer outro teste, né, provavelmente ele ficaria duplicado. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, eu fiz outro teste que era conferir ataque se ganhou. E aqui a gente sempre inicia, né, por exemplo, com a mesma estrutura. Então, tem o armas, 1, 2, 3, aí monta. Então, aqui, ó, tá vendo? A gente sempre duplica a código aqui. Então, uma maneira que inventaram de a gente parar de ficar duplicando esse código foi um setup. E além do setup, a gente também tem uma outra função que o nome é teardown. Então, para que serve? Lá no setup, a gente vai meio que definir uma estrutura meio padronizada, né, do nosso código. O que é que a gente precisa para iniciar um teste? Ele roda, depois um teste nosso roda, e por fim, ele chama esse teardown. E o que ele faz é resetar tudo que a gente usou para não interferir em outros testes. Então, tem até um conceito conhecido que são os flake tests, que nada mais são, né, do que testes que funcionam, às vezes não funcionam, e isso acontece geralmente quando você esquece de remover aquelas referências que a gente usou. Se eu voltar aqui no nosso exemplo, né, a gente vê que a gente está usando armas aqui e armas aqui. Então, se a gente não, por exemplo, limpar essas armas aqui em cima, pode ser que aqui embaixo continue as mesmas armas e não seja o formato que a gente queira. Então, o teardown vai nos ajudar a remover isso que foi usado. Então, vendo isso mais no código, então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Inclusive, essas funções elas já existem, tá? Dentro dessa classe aqui de test case. E como elas são função, então a gente vai ter aqui o setup, que já existe aqui, como vocês podem ver. Aí ele vai pedir para passar o selfie. E aí, o que a gente vai fazer? Tudo isso aqui que é inicialização, a gente vai copiar e colocar aqui. E aí vai definir como uma variável da classe. Então, selfie. Então, o que a gente faz, né? Como a gente mudou, a gente vai precisar botar um selfie aqui também. Então, selfie, ataque, selfie, monstros. Aqui também, selfie, ataque. Eita, botei no lugar errado. Selfie, ataque. E selfie. Beleza. Então, quando a gente for fazer outras, né, a gente não vai precisar ficar repetindo toda hora isso aqui, porque elas já estão definidas. Então, aqui, ó, vocês veem que eu até meio que tirei uma linha de código. Claro que se você for fazer alguma coisa específica, testar algum caso específico, talvez valha a pena repetir. Então, você só sobrescreve... Eita. Aqui, então, você só sobrescreve essa variável, né, que é global. Mas aqui, ó, já facilita bastante, já fica um código bem mais enxuto. Aí para você, depois de testar seu código e tal, tem o teardown, que também já existe aqui. E qual é a ideia do teardown? É deletar todas as modificações que a gente fez durante o teste. Então, eu gosto de só desinicializar as nossas variáveis que a gente criou. Então, eu só venho aqui, deleto também a minha armas do monstro e deleto a minha ataque. Pronto. Então, setup é para a gente definir tudo que a gente precisa para iniciar. Aí ele vai rodar esse teste e vai dar o teardown. Vai começar outro teste, ele faz o setup de novo, faz o teste e cai no teardown. Então é sempre esse ciclo. Então, voltando para o nosso slide, é assim que funciona. E tem um extra também. Tá aqui só mostrando. Vocês vão ver que geralmente a classe que a gente está testando ela é chamada de SUT. Eu peguei essa referência, tá? Nos sites aí da internet, provavelmente vai ser as mesmas aí que vocês vão ver. Geralmente esse SUT
ele se refere ao que está sendo testado. Então, pode ser muito mais do que, né, uma classe, pode ser o sistema mesmo, mas nesse caso a gente vai usar ela como uma classe. E isso significa que, como a gente está testando a classe ataque, esse self.ataque a gente renomeia para SUT, só para a gente entender o que é que está sendo testado. Então, SUT, só para vocês saberem, é System Under Test. Sistema sobre testes. É o que está sendo testado. E aqui provavelmente vai quebrar, então a gente vai ter que mudar tudo para SUT também. Então, ataque, tudo que é ataque vai virar SUT. Então, a gente só dá uma modificada aqui básica e pronto, tudo feito. Essas definições, né, de setup e teardown parecem inúteis aqui no primeiro momento. Faltou o céu. Mas, quando a gente chega, né, nessas empresas maiores, esse tipo de padrão é muito seguido justamente por ser um padrão. E o que eu quero dizer com isso é que quando você chega num canto desconhecido, você já vai sabendo de algumas coisas que vão acontecer em qualquer empresa. Então, esse é um dos casos, usar o SUT e ter uma função para inicialização e desinicialização, assim, né, de todos os testes. Beleza. Então, aqui, a gente modificou tudo. E aí, se vocês ficaram com alguma dúvida em algum desses pontos, bota aqui as suas dúvidas. Mas aí, agora a gente vai entrar numa estrutura que é bem padrão mesmo de como escrever seus testes, que é a estrutura given, when e then. Então, para que serve, né? O given, when e then, ele é uma forma de padronizar seus testes. Então, imagina, você chega num canto e tem um monte de teste diferente, você não entende nada. Para garantir que você vai entender, geralmente os testes seguem esse padrão, que é essa divisão em 3 blocos, que é given, when e then. E outra coisa que ele ajuda é você não esquecer de nada quando você está fazendo o seu teste. Então, também é muito bom aí para você não ter certeza que fez tudo bem certinho. Mas aí vocês vão perceber que a gente já está fazendo isso no nosso código e a gente nem precisou explicar. Então, como é que funciona? Primeiro a gente tem o given, que é exatamente o cenário que a gente conhece. Então, dado aquela situação que a gente conhece, e aí a gente chega no when, que é o que vai acontecer para a gente meio que chegar numa conclusão, né? E aí a conclusão é o then, que é justamente esse cenário que a gente espera. Não sei se ficou claro, mas aí a gente vai entrar no exemplo que vai facilitar super. Aqui no nosso teste que a gente já escreveu, a gente já fez essa separação. Então, o given é justamente essa defesa do monstro que a gente definiu. Então, deixa eu até entrar aqui, ó. Isso aqui que a gente definiu, né, é um given. Esse que é a função conferir ataque, que a gente chama essa função, é o nosso when. E depois a gente tem os nossos cenários, que é o then, que é o que vai acontecer, que é a parte dos asserts. Então, olha como fica. Eu só separei, eu só dei um enter entre um e outro, e aqui ó, já ficou super claro o que é que eu escrevi. Se a gente deixar todos os testes nesse padrão, fica muito simples da gente fazer. Então, fica até fácil de ler também. Ó. Por exemplo, dado as armas do jogador, que são essas, quando eu chamar conferir ataque, então é para acontecer isso. E outra coisa que é muito legal da gente fazer, como cada teste é para testar alguma coisa específica, a gente define isso aqui até mesmo dentro da função. Então, por exemplo, given arma, uma arma correta, uma arma na posição correta. Faltou o N. E duas armas na posição errada. Aí, quando chamamos, né, a conferir ataque. Então, then. Ó, isso aqui vocês estão vendo que está ficando imenso. Por quê? Porque a gente está fazendo 2 testes em vez de um. A gente está aproveitando o cenário, na verdade, né, para fazer essas conferências. Mas geralmente é bom a gente fazer só uma por vez, porque aí fica bem quebrado o teste. E aí não fica gigantesco. Então, o arma na posição correta, quando conferir ataque, then, arma correta,
incremento. E aqui, ó, a gente já sabe exatamente o que está sendo testado. Então, voltando ao slide. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse padrão given, when, then, comenta aqui embaixo. E aí a gente vai passar depois para a última das nossas aulas. Então, brigadão aí, pessoal. Até a próxima.